Fala pessoal, começando mais um episódio do Papo Food Podcast, episódio número 61. E hoje a gente recebe aqui o Daniel La... La... Lazaria. Lazari, diretor de franquias do Porto do Sabor. Porto do Sabor aqui no Rio. Ele já tem 36 lojas em funcionamento. Expectativa até final do ano são 43 lojas abertas. E hoje o Daniel vai contar pra gente aqui um pouquinho da trajetória dele no food, que já passou por outras marcas Sim, também. E um pouco do Porto também, trazer aí, matar a nossa curiosidade. legal. Bom, super prazer estar aqui com vocês. Ah, Começando então a falar um pouquinho da minha trajetória, Uhum. eu posso não parecer, mas eu tenho 45 anos e já estou há 22 anos em franquias, né? E a minha trajetória começou como franqueado de uma marca que existe ainda aí até hoje. E a partir dessa marca eu passei a ser executivo, né? A partir dessa franquia, a marca decidiu crescer, né? E aí eu passei a ser um executivo da marca. Fiquei lá durante 15 anos. Caramba. Né? Foi bem bacana, um aprendizado enorme. Tem muitos amigos ainda por lá. E aí, depois desses 15 anos, decidi sair para uma nova empresa, também, né, dentro Do claro, food, do né? food, né, e dentro de franquia. Fiquei lá por mais um tempo também, fiz muitos amigos. E aí tive uma grande oportunidade de liderar, de fato, uma rede de franquias como diretor executivo, né, como CEO, de uma marca que estava expandindo para Uhum. fora, né, indo para os Estados Unidos. E o projeto era eu assumir a marca aqui no Brasil e o fundador tocar a marca junto com um novo sócio nos Estados Unidos. E aí isso foi exatamente em fevereiro de 2020. Caraca. Às vésperas da pandemia, né? E aí seguimos firmes, normal. Chegamos a abrir lojas lá nos Estados Unidos. Chegamos a ter 6 lojas, se eu não me engano, nos Estados Unidos. E aqui continuamos o trabalho de formiguinha dentro da pandemia, né? Tentando sobreviver. E crescemos, né? O que foi mais bacana, né? A gente cresceu na pandemia, essa marca. A gente tinha 34, 33 quando eu entrei. E depois de 2 anos e 8 meses que eu fiquei lá, a gente fechou com mais de 50 lojas. Caramba. Então foi uma trajetória bem bacana também. Muito orgulho aí de ter feito parte disso. E aí surgiu a oportunidade, um namoro antigo, né, com o Porto do Sabor. Porto do Sabor é uma marca muito querida, né, pelo carioca, né, principalmente Quantos anos de para a Porto? galera barra e recreio. Porto Sabor tem 20, esse ano vai completar 27 anos, né? Maneiro. Então, e a loja que iniciou, né, que ainda existe hoje, a loja própria, né, a nossa única loja própria, funciona lá no Shopping Novo Leblon, né, aqui na Barra. E a fundadora ainda trabalha na franqueadora, é a nossa CEO, nossa presidente. E eu já fui muito cliente dela, né? Então eu morei Maneiro. no Novo Leblon 15 anos e vi surgir o primeiro Porto do Sabor, ainda num outro formato, né, de Uhum. delicatessen e tal. E depois vi eles crescendo como franquia a partir de 2014 para 2015, né? E a gente, enfim, eu sou contemporâneo de um filho mais velho, né, da fundadora, né, a dona Arlete, né, e a gente sempre mantém contato por conta Uhum. né, do grupo de amigos e tal. E aí, quando surgiu aí essa oportunidade dentro do Porto do Sabor, eu me interessei muito. Tem um primo também que trabalha diretamente com eles, hoje é franqueado, trabalhou, né, com Maneiro. eles e hoje é franqueado de 4 operações, Pô. né? Então é muito bacana também. E aí foi assim uma conversa rápida, né? E a gente resolveu, e em outubro de 2022
eu iniciei minha trajetória no Porto do Sabor, né? E de lá para cá, a gente saiu de 21 lojas, né? E estamos hoje com 36. Né? O nosso objetivo era fechar o ano com 50, chegar nessa marca expressiva, mas acho que a gente não vai conseguir, mas o 45 virou agora uma meta. O número 45, que inclusive é a minha idade. Né? Então, e aí nessa trajetória, além da expansão, né, a gente ajudou, né, a dar um tom, né, uma estrutura bem bacana para a franqueadora. Construímos um organograma novo, enfim, abrimos departamentos, contratamos pessoas bacanas do mercado, né? Aí, óbvio que tem que haver o investimento da franqueadora nesses executivos, né, que a gente contratou. E não por acaso, né, não é nenhum milagre, né, as coisas vão melhorando, né, principalmente para o franqueado. Né? Então, a relação de franquia, quando tem uma empresa, uma franqueadora, onde a cultura dela é ter o franqueado no centro, as tomadas de decisões sempre vão girar pensando no franqueado. Né? Então, a gente tem essa cultura e eu procuro trabalhar por onde passei. Né? Sempre trabalhei em empresas que tinham essa cultura e eu carrego aí comigo, porque eu acredito. Porque uma franquia ela não pode fechar, né? O franqueado não pode perder o dinheiro dele. Né? Então, salvo nas pandemias da vida, né? Fora isso, não tem motivo, não, né? não é possível, na minha, né, opinião, né, gente? É importante isso. Assim, a gente tem aí várias marcas super conceituadas, grandes, enormes, que têm um número de fechamento de lojas relevante. E não por isso são marcas ruins, claro. Mas dentro do nosso conceito hoje, óbvio, né, de uma marca em crescimento, né, ainda com menos de 50 lojas, a gente tem o franqueado no centro né, para as tomadas de decisão, e a gente precisa ter, então, a casa acertada para isso. Né? E aí, não por acaso, tem melhorias de faturamento, né? Tem reconhecimentos. Né? Esse ano a gente ganhou, reconquistou, né, o selo de excelência, né, da ABF, que é a Associação Brasileira de Franchising, um selo que tem muita relevância para o mercado. Inclusive, dia 21 eu vou participar de uma mesa redonda da ABF Nacional falando sobre isso, porque reconquistar é mais difícil do que conquistar, né, seguidamente, porque alguma coisa você precisou mudar para você reconquistar algo que você perdeu. A gente ficou um ano sem o selo, né, de 22 para 23 a gente não ganhou, e recuperamos agora de 23 para 24. E também ganhamos pela Pequenas Empresas de Grandes Negócios, que é uma outra chancela muito bacana e importante no franchising, o selo de 5 estrelas, a franquia 5 estrelas. Pela primeira vez, né, a gente ganhou essas 5 estrelas. E aí é resultado, assim, do trabalho do franqueado, né? Do trabalho da galera que está na frente lá, né? Lutando, se esforçando, porque o resultado dessas pesquisas, dos selos, tem a ver com performance, seja da franqueadora, né? De qualitativa, né? Mas também é performance quantitativa, de números, né? Então, os franqueados são os principais colaboradores, Principal métrica, né? Principal métrica para isso. A avaliação deles em relação à satisfação, né, é uma avaliação que tem um peso maior nessas pesquisas. Então, vai aqui de novo um agradecimento aos franqueados, nossos franqueados, que deram essa chancela aí para a gente. Né? E aí estamos aí com uma meta, como a gente falou mais cedo, agressiva aí de abertura de 50 lojas. Tentando chegar, mas estamos trabalhando para melhorar. Né? A gente até estava falando um pouquinho aqui fora do ar sobre alguns gargalos aí que fazem com que serve para todo mundo, assim, do varejo, né? Principalmente a galera do food, né?
Porque food precisa, a loja física, né, precisa de uma adaptação, né, importante de infraestrutura, obra, projeto, enfim. E às vezes as obras demoram muito, né? E isso impacta, né, diretamente as metas, né, de crescimento, né, de abertura de lojas, né? Então, por isso que tem muita marca que conta número de contratos. Não é incomum, né, as marcas contarem, eu tenho, sei lá, 500 lojas. Na verdade, são 400 lojas e mais 100 contratos. É porque a abertura de lojas impacta mesmo esses resultados, né? Enfim, estamos aí. Isso, maneiro. Você comentou também que você participou de 3 marcas, então, em processo de expansão, né? Sim. Então, na primeira saiu de a primeira marca saiu de 0. Né? A primeira marca tinha 24 lojas próprias. Quando você saiu dela? No início. Né? 24 lojas próprias. Aí eu entrei como franqueado e sócio também né, de um dos sócios dessa marca. E quando essa marca decidiu virar franquia, a minha loja foi o projeto piloto. Né? Isso lá em 2005. Né? Então tem muitos anos. Então saiu do 0 aí para 20 e poucas. Não, aí essa marca saiu do 0 para mais de 150. Né? Eu participei de 185 inaugurações, né? Dessa marca, né? Essa marca, obviamente, como algumas marcas, né, sofreram aí na pandemia e perdeu algumas operações. Ela não tem hoje. Então a gente já está falando aí que você participou de pelo menos mais de 200 lojas abertas. Mais de 200, 300, vai. 300? Eu não tenho essa conta. É igual o Romário, né? O Romário, quando, né, tinha 800 gols, falava que tinha 1000, né? Então eu sou. Mas é porque eu conto um pouquinho parecido com o Romário. Eu acho que já estou chegando aí a 300 inaugurações. Muito maneiro. E nesse processo de expansão, o que você acha que é mais importante para uma marca conseguir deslanchar e crescer em número de lojas ativas? Então, cara, essa é uma questão assim muito controversa, porque tem várias correntes, mas 2 principais correntes muito fortes no franchising, que o franqueador tem que escolher qual corrente estratégica para o crescimento ele quer adotar. Então, tem a corrente que é mais conservadora, né? Que é um crescimento orgânico, que é a corrente que eu atuo desde sempre. Não tem certo ou errado, é uma questão só de estratégia, né? E alinhamento, principalmente com o franqueado, né? Com o investidor, né? Então, num planejamento de expansão, dentro de um crescimento orgânico, você vai abrir menos lojas, né, do que você poderia. Em compensação, você foca um pouco mais em suporte, né, um pouco mais em infraestrutura. Maximizar o que você tem hoje. Né? Você vai se fortalecendo, né, crescendo de maneira, né, mais lenta, mas crescendo. Né? Uma marca que não cresce... Tá morrendo, né? Morrendo. Então tem que crescer. Todo ano tem que crescer mais do que o outro ano, normal. Mas de maneira que a gente tenha uma meta, né? Que essa corrente tenha uma meta, a gente tem, que é fechamento zero. Né? Então isso eu aprendi ao longo desse tempo, que a gente não pode abrir uma loja se a franqueadora puder ter a participação direta no insucesso dela. Então, assim, o que isso quer dizer? Né? Não é se tiver um insucesso, a culpa é 100% do franqueado. Não é isso. Mas a franqueadora tem muita condição, antes da abertura da loja, de recuar. Seja com aquele franqueado, seja com aquele ponto, seja com aquele valor de investimento, seja com diversas variáveis. Né? E aí, só que aí elas ficam num dilema. Poxa, eu abro 50 lojas ou abro 10 lojas no ano? Né? Então, é um dilema. Se você decidir escolher por uma outra corrente estratégica que de aceleração, né? Você vai conseguir, obviamente, abrir mais lojas, né? Porque você vai ter menos filtros, né? E, assim, você vai ter menos energia focada para
a sustentabilidade da sua rede. Certo. E muito mais o foco na expansão. De novo, não tem certo ou errado. Eu acho que depende da fase de cada negócio. Exato, né? depende da fase, depende do modelo, né? E depende principalmente do alinhamento com o franqueado. Porque tem franqueado que topa. Não, eu quero ter 5 lojas, eu quero abrir 5 lojas esse ano e não tem problema nenhum. Mas eu não vou te dar tanto suporte e tal. Isso é que a galera normalmente não fala, né? Porque se eu, né, você chega e diz, não, quero ser franqueado da sua marca X. Pô, legal. Então, a gente é acelerado, a gente vai buscar e abrir 100 lojas esse ano e tal. E você, pode abrir 5, eu te dou desconto disso, te dou desconto daquilo. Aí você, caraca, legal, que bacana. Mas olha só, eu não vou conseguir te atender tão bem nesses pontos aqui. Tudo bem para você? Não, tá tudo bem. Tá dentro lá de um documento chamado Circular de Oferta de Franquia, né? Da COF. Tá escrito que exatamente isso que eu tô falando com você? Não, tá escrito. Então, legal, vamos em frente, tá alinhado, né? E aí, assim, é uma questão de estratégia de crescimento, que envolve também, obviamente, dinheiro, né? Então, para você crescer, você tem que investir na captação de leads, né? De novos candidatos. E aí é uma questão também de orçamento, né? Não à toa, algumas marcas novas, se não 90% delas, têm algum tipo de fundo, né? Que investe principalmente na expansão para a captação de lead, né? Então, hoje, os anúncios, né? Você pode gastar, você pode investir, né? Desde 5, 6, 7, 10 mil reais, que é super conservador, e algo bem normal para quem cresce de maneira orgânica, por mês isso, né? Só em captação de lead, só em anúncio, né? Como você pode gastar 100 mil, 200 mil, como tem várias marcas que fazem, né? E aí, obviamente, tem um resultado muito mais acelerado. Sim, né? muito mais expressivo. Muito mais expressivo, né? Então, é uma questão mesmo de você escolher, franqueador, escolher a estratégia, confiar nela, né? Agora eu vou pedir um conselho para mim. Vai. Uma empresa que tem uma loja própria e está começando ali o processo de franquear a sua marca. Legal. O que você pensa de estratégia num modelo desse? Bom, legal. Eu também, ao longo desse tempo, né, trabalho com formatação de franquia. Legal. Né? Então, eu tenho uma empresa com outros 2 sócios que a gente formata marcas assim como... Qual o nome da empresa? Como você falou. A nossa empresa é uma empresa familiar. Legal. Né? Sou eu e minha esposa, que ela é advogada né, de franquias há muito tempo, e um outro sócio, um diretor que trabalhou comigo muitos anos, né? Ele já é aposentado, mas ele já foi presidente da ABF, enfim. Então, ele é um cara muito renomado aí no mercado e a gente tenta ajudar, né? A quem quer franquear. Certo. E aí, respondendo a sua pergunta mais diretamente, a primeira coisa que tem que ser feita é analisar a franqueabilidade do seu negócio. Né? Nem tudo é franqueável, apesar de dizerem o contrário. Qualquer coisa você pode franquear, mas não é bem assim. Né? Às vezes não se encaixa na parte jurídica, alguns modelos de negócio têm confusão com franquia e licenciamento. Né? Então, essa relação jurídica é muito importante no momento da tomada de decisão, de expandir, porque você pode expandir também através de licenciamento, não tem problema. Como várias marcas são assim, inclusive. Mas o primeiro conselho assim, né? A primeira dica é você procurar pessoas ou empresas, tem várias também renomadas, que te digam mais nãos do que sim. Né? Que te coloquem um pouquinho com o pé no chão, tirem a sua emoção. Né? Normalmente quem quer franquear, quem quer né, crescer aí através de capital de terceiros dentro do sistema de franquia, ele está com a emoção um pouquinho acima da razão, normal. Né? E aí é importante ter esse contato
ser uma pessoa, uma empresa que coloque um pouquinho o pé no chão. Ó, não é bem assim, você precisa fazer isso, fazer aquilo, o seu negócio é difícil, a escala não é fácil escalar. Então, você está alinhado com isso? Não, porque às vezes as pessoas falam comigo e aí, assim, como uma consulta, né? E aí, obviamente, não cobra por isso, até porque a gente só cobra a partir do início do projeto. Na consulta, assim, a gente não cobra. A minha mãe fala que tem que cobrar, mas não dá para cobrar, porque a gente faz pelo menos, né? Eu faço assim, o máximo possível pro empreendedor seguir em frente, claro, óbvio, né? Quer franquear, ótimo. O sistema de franquia, eu sou um dos principais fãs, né, do sistema de franquia. Acho que é super confiante, mas não é para todo mundo. Né? Não é à toa que a gente tem aí quase 3.000 marcas franqueadas e esse ano aí 200 e poucas foram chanceladas com o selo de excelência da ABF e outras 400 e poucas ganharam estrelas, né, da Pequenas Empresas Grandes Negócios. Então, assim, nem todas as marcas já franqueadas, são marcas de sucesso, bem avaliadas ou que têm performance e tal. Então, o primeiro passo é gere confiança, né, em quem você está tratando para fazer a franqueabilidade do seu negócio. Né? Porque não pode ser leviano nesse ponto, porque se você investe seu dinheiro, vai envolver capital de outras pessoas. Hoje é só seu dinheiro. Certo. E aí você vai colocar outras pessoas para correr risco junto contigo. Para correr risco junto com você, cara. E aí você tem que ter essa confiança, né, em você, né, no teu modelo, em você como empreendedor e tal. E confiança de que o que você está fazendo, o caminho que você está indo, é um caminho que vai gerar prosperidade para o franqueado. Claro, se o franqueado fizer a parte dele, não tem mágica, né? Certo. E também nesse processo envolve infraestrutura, gente, organizar a casa. Num processo desse de expansão, qual seria o método assim pro cara falar, não, preciso fazer isso e organizar minha casa? Porque sair de 20 e poucas lojas para 30 e poucas, a gente já tá falando, se for cada um franqueado, estamos falando de quase 40 pessoas aí para lidar. Tendo sócio, outras coisas, passa mais gente. Então, não vai ter um para cada, né? Claro. Mas como que seria essa infraestrutura para atender uma rede em crescimento? Boa. Conforme você vai crescendo, a sua estrutura de franqueadora também tem que ir crescendo, né? Não só porque a franqueadora é legal, né? Mas é porque há obrigações no contrato de franquia e que a franqueadora deve cumprir, assim como há obrigações para o franqueado, há obrigações para a franqueadora. Então, o suporte, né, que é a principal avaliação do franqueado, ele é tangibilizado, né, através de ações da franqueadora, né, e aí a partir da sua infraestrutura, que normalmente envolve pessoas, normalmente não, que necessariamente envolve pessoas, precisa departamentalizar, né, então precisa criar, né, novas áreas para ir dando sustentabilidade para a sua rede. E aí tem vários números assim de, por exemplo, suporte mais, né, o suporte principal, aquele da frente, né, que é o supervisor, o consultor de campo, etc. É 1 para 20, 1 para 30 lojas, né? 1 para 5. Aí depende muito do modelo de negócio. E da distância de um negócio para o outro. E da distância, né, de um negócio para o outro. Exatamente. A gente, no nosso caso, que a gente tem 36 aí, a gente tem 3 consultores, né, mais uma coordenadora da galera de operações. Né? Então, a gente divide a consultoria em supervisão, treinamento e implantação, geridos por essa coordenadora. Então, é um time de 4 pessoas que só faz atender o franqueado de maneira direta, em visitas
periódicas e também suporte de background, né? WhatsApp, telefone, enfim, computador, etc. Relatórios e tal. Então, esse suporte que tem que estar escrito na COF, né? A franqueadora precisa acompanhar o crescimento. Né? E como a COF é um documento que, em tese, você pode escrever o que quiser, desde que os requisitos que a lei obriga estejam presentes, você pode dizer sim, poxa, não, eu vou te visitar só uma vez por ano e vai ser online. Está escrito aqui na minha COF, a gente vai fazer uma visita online, você vai filmar lá a sua operação e tal, eu vou olhar daqui e tal, e vai ser assim a nossa consultoria, o nosso suporte a você. Beleza? Aí você, não, beleza. Assina aqui, show de bola, e vida que segue. Tá tudo alinhado, tá tudo certo. A franqueadora tá cumprindo com a obrigação dela, conforme tá combinado. Só que tem modelo de negócio que permite isso e tem modelo de negócio que não permite isso. Né? Então, essa é a grande dor da franqueadora. Saber a hora e o quanto investir na infraestrutura da sua equipe. Isso é um desafio, sem dúvida. É um desafio, porque pessoas boas são caras, né? Claro. Então, não adianta você contratar só estagiário. Estagiário é bom, estagiário faz, tamo junto. Só que não dá para ter só estagiário trabalhando numa franqueadora, né? Sim, então a gente precisa de executivos de grande porte. E aí é a hora que o franqueador pensa, poxa, será que eu vou investir esse dinheiro em pessoas? Eu vou investir esse dinheiro em captar mais leads. E aí a gente vai vendo aqui como é que vai, tratando. É um jogo de xadrez, né, cara? A gente vai dando um jeitinho. Pô, aí é que começa a confusão, cara. Então, captou um monte de lead. E agora? Boa. Não raro, as marcas... Vou fazer uma filtragem de perfil. Então, eu faço questão do primeiro contato com o lead, primeiro contato de informação, né, com o lead, que ele seja comigo. Né? Não precisaria ser, poderia ser um analista de expansão, tá? Mas eu faço questão que seja comigo e presencial. Né? Legal. Então, eu faço todas as sextas-feiras uma reunião presencial na sede da companhia, porque eu preciso ter esse papo que eu estou tendo com você aqui, eu preciso ter esse papo com o investidor, com o candidato. E é uma forma de eu alinhar esse candidato em relação ao sistema de franquia, os riscos, né, que não estão aí, né, normalmente não tem acesso, né, que a galera vai escondendo, né, os riscos, escondendo no bom sentido, né, não vai falando tanto, né, jogando em evidência todos os riscos. Lá nessa reunião eu falo tudo. Eu falo, inclusive, para o cara desistir. Falo, cara, ó, não é o momento. Você, poxa, não pede demissão, pelo amor de Deus. Não vende o apartamento da família, pelo amor de Deus. Não, aí a pessoa, às vezes, fica chateada comigo. Fica chateada, fica chateada. Mas eu prefiro lidar com essa chateação de ter preservado, talvez, né, preservado, do que depois uma chateação de que, poxa, você podia ter me falado, Daniel. Pô, você podia ter me falado que era assim, que era assado, que eu tinha esse risco, que eu tinha aquilo e tal. Então, a reunião presencial, do primeiro contato do lead com a marca, cara, para mim isso é o maior diferencial que uma franqueadora pode ter. Legal. Não é mais comum isso. Antigamente era. Não é mais comum. Acho, inclusive, que é raríssimo. Talvez o Porto Sabor seja a única que faz, no Rio de Janeiro, né, que faz essa primeira reunião, que a gente chama de reunião de apresentação da marca, que é uma reunião zero vendedora. Pelo contrário, eu faço às sextas-feiras justamente para a galera pensar no sábado e domingo e desistir na segunda. Né? E nessa reunião eu dou o meu cartão pessoal, meu número pessoal, e falo, ó, agora vocês é que vão falar comigo. Eu não vou mais te procurar. Eu, franqueador. Então, a bola agora está do teu lado do campo. Né? E isso é um filtro. A pessoa ir nessa reunião
presencial, sexta-feira, 9 horas da noite, já é um filtro. Caramba. Ela ficar com o meu cartão e sair, eu nunca mais falar com ela, se ela não falar comigo, isso é outro filtro. Uhum. Que eu, franqueador, estou fazendo para colocar franqueados dentro da rede. Uhum. Né? Porque qual é o outro filtro? Além disso, óbvio, né? Tem a interação na reunião. Né? Então, tem um slide lá que eu coloco que o perfil do franqueado, bem rapidinho, uma vez eu fui convidado para fazer uma palestra numa das feiras da ABF aqui do Rio, para falar sobre perfil de franqueado, né? Porque o que as franqueadoras estão buscando no franqueado, né? No candidato, tal. O cara tem que ter MBA em Harvard, gestão de pessoas, gestão financeira, gestão disso. Tem que ter nada disso. O franqueado tem que ter nada disso. O franqueado tem que ter atitude, que a loja é dele, o negócio é dele, ele tem que fazer as coisas acontecerem. Ponto. Além disso, ele não pode ser mala. Essa é outra coisa que eu também acho. É um filtro. Não tem ainda aí um malômetro aí para você ver se o cara é mala, se não é mala. Mas na reunião, você consegue filtrar alguma coisa. Por quê? O que é um mala? Né? O mala é aquela pessoa que não consegue se relacionar. Uhum. E franquia é só relacionamento, cara. Você vai se relacionar com a franqueadora, tem que me aturar, aí tem que aturar a minha galerinha, tem que aturar o locador, tem que aturar o cliente, que nem sempre tem razão, né? Tem que aturar os sócios, né? Tem que aturar fornecedor, que às vezes vai falhar. Então, e ver sempre o copo meio cheio. Então, se essa pessoa não consegue enxergar, né, isso, não consegue ser assim, o sistema de franquia vai ser uma frustração para ela. Né? E eu tento fazer isso nesse fluxo nosso que é longo, que começa com essa reunião de apresentação da marca e vai por várias etapas comigo, de reuniões individuais comigo, aprofundando o máximo possível até a tomada de decisão final, onde um outro adulto aí, né, mesmo eu falando tudo aqui, de todos os riscos, colocando na mesa, tá? Você é adulto, não, mas eu quero, aí a gente segue. Então eu brinco lá dentro que assim, a gente poderia ter mais lojas. A gente poderia, com o mesmo investimento que a gente tem hoje, a gente faz hoje, a gente poderia ter mais franqueados, poderia ter mais lojas, a gente poderia ter lojas mais próximas umas das outras, porque mesmo no contrato, né, resguardando determinadas áreas, né, de preferência, né, a gente não usa isso, a gente consulta o franqueado, mesmo estando fora da área de preferência dele, para não ter também esse atrito, enfim. Então, quando os leads chegam, né, através aí da captação, e você tem um monte de lead para tratar, o primeiro passo é você fazer essa filtragem inicial, que eu sempre sugiro que seja através de uma reunião presencial com o diretor da marca. Então, tem redes, né, que tem algumas marcas, né? E aí cada marca tem o seu diretor. Então, ter uma reunião e não ele ser o último. Certo. Que normalmente é isso, né? O diretor da marca é o último. Na minha opinião, ele tem que ser o primeiro, né, a falar, que ali já filtra, né? E, obviamente, aí já indo para um outro lado, mais para a galera que é mais acelerada, que é ter ponto comercial, né? Então não dá para você botar para dentro franqueados e não ter pontos comerciais. Não tem onde botar esse cara. Onde botar esse cara. E aí acontece um grande conflito do franchise, que é você colocar a pessoa A no ponto B. Né? Então, quando você faz esse fluxo de entrada do novo franqueado bem feito, aí bem feito não é do meu jeito, né? Bem feito é do qualquer jeito que seja bem feito. Você determina um perfil, né? Você quer ser franqueado. Aí, ao longo das nossas interações, a gente vai tratar e você para mim, vai ter um perfil. Você vai ser um cara que não vai ter sócio, tem um capital máximo ali dentro da nossa linha de corte de investimento máximo, precisa
do resultado o quanto antes, porque você vai retirar dinheiro desse seu investimento mensalmente, né? E aí você vai fazendo aí monta esse perfil. Então, eu não posso colocar você num ponto que ainda vai maturar. Certo. Entendeu? Porque você só vai ter resultado depois que o ponto maturar, o resultado que você espera, né? Só que aí quando você já faz isso do jeito que eu estou falando, já é difícil. Quando você não faz isso, você vai colocando a galera para dentro. E aí não tem ponto. A franqueadora, coloca o cara A no ponto B. E aí gera o primeiro conflito aqui. Poxa, os números não estão batendo, não é aquilo que a gente tinha combinado. Aí a franqueadora, mas esse cara era o perfil A, eu coloquei ele no ponto B. E agora? Agora já era. Como faz então agora? define também um perfil de ponto, né? Sim, dependendo do capital desse cara. Exato. Não, e aí é uma questão importante, ponto comercial, né? Para o food, então, é muito importante. Mas não é determinante, né, galera? Assim, não tentem, quem quer empreender aí em franquia, né? Assim, quem quer ser franqueado. Até quem, enfim, com capital para empreender de maneira própria também. Não pensem que o ponto é o que vai determinar o sucesso. O ponto é uma parte importante. Tanto para bom quanto para ruim. Exatamente. Né? O ponto é uma parte importante desse sucesso. Só que eu falo assim, porque as pessoas chegam lá nas reuniões, né? E os pontos bons? Qual é um ponto bom? Aí eu falo, gente, a gente aprova também ponto médio. Certo. Porque esse ponto médio pode encaixar para um determinado perfil, né? Perfil A, B, C, D de franqueado. Então, o que é o ponto médio normalmente? Ponto médio é aquele ponto que vai te entregar menos resultado, né, que vai te entregar menos resultado financeiro do que a média, certo. Né? Porém, ele tem que investir, então, menos para o payback não mudar. Certo. Então, você tem o retorno do seu investimento no mesmo período, mesmo ganhando menos. Você tem que ter investido menos. Esse é um ponto de aprovação de um ponto médio. Um outro ponto o ponto médio, normalmente pontos em maturação são pontos médios. Porque ele é um ponto que ainda não atingiu, né, a sua capacidade. Vamos botar que um ponto médio seria um local que acabou de ser construído, exato. Um shopping novo. Shopping novo, centros empresariais, por exemplo, aqui, né, nesse centro empresarial. Aqui, não sei quantas pessoas tem aqui, mas aí a gente usa um geomarketing e descobre, ou então sai perguntando por aí. Mas se você for fazer uma análise para o food, né, só de aquela análise mais rasteira, só de contagem de fluxos, fluxo de pessoa e não sei o que lá e tal, faixa etária, poder aquisitivo, etc. e tal, às vezes você não vai ter um ponto nem médio aqui aprovável. Mas pode ter um ponto médio para um perfil que não, Daniel, olha só, meu negócio não é prioritário, não vai ser esse. Eu tenho um negócio que é um podcast, bacana pra caramba, que eu tô lá tocando, e aí eu quero ter uma outra opção, uma outra fonte de renda. O empreendimento ainda não está totalmente ocupado, mas já tem gente pra caramba lá. Então, assim, os aluguéis são mais baixos, dá pra gente montar uma loja mais barata, e fica como uma segunda opção. Eu não vou fazer retirada desse investimento, dessa franquia, e eu quero colher frutos lá na frente. Pô, que maravilha. O perfil para esse ponto, né? Exatamente, tem problema nenhum. Tô entendendo a linha de raciocínio. Então, depende da expectativa do cara com aquele investimento. É isso. Porque a gente pode vamos pegar um exemplo de um imóvel. É diferente a gente comprar um imóvel na planta. Exato. O cara não tá querendo morar ali, vai comprar mais barato e vai executar uma oportunidade futura. É isso aí. Diferente de um cara que tá querendo comprar para morar. E aí ele vai entrar, vai morar e vai pagar parcela. E vai pagar mais caro, normalmente. Vai pagar mais caro. E aí tem o terceiro perfil ainda, que vai ser o cara que quer comprar agora e quer alugar agora. Exato. Para ajudar a pagar parcela. Exatamente, pro aluguel pagar a parcela. Entendi. É isso aí. Então, essa analogia é perfeita. Então, assim, não, tem muitos pontos que são aprováveis, né? Mas que não são tão bons. Certo. Mas eles podem ser
né? Ele pode virar a ser um ponto maravilhoso lá na frente, né? Se for nesse perfil de maturação. Ou ele pode ser um ponto onde você investiu 60%, 70% do investimento total, né? Você investiu menos, e vai ser um ponto que vai te entregar 30% menos. Se você investiu 30% menos, você vai te entregar 30% menos, só que aí o teu payback vai ser o mesmo, né? O teu tempo de retorno. Então tá tudo bem, desde que esteja alinhado, né? Mas às vezes para a franqueadora, principalmente a franqueadora que vive só de royalties, né? Ela ela pode querer, né, só pontos bons, né, que vão faturar muito, porque a franqueadora que vive de royalties, vive dos royalties do faturamento do franqueado. Certo. E aí, aprovar um ponto, né, ou abrir uma loja num ponto que vai cercear uma determinada área para faturar metade da média, mesmo sendo um ponto que, dessa maneira aqui que a gente falou, às vezes é uma estratégia também que pode ser errada. Então, um exemplo. Búzios, né? Porto do Sabor tá em Búzios. Então, a gente está aí prospectando Búzios. Não dá para Búzios, né, porque não é capital aqui, né? Cada vez que vai ficando mais distante, né, da nossa zona, da nossa área de conforto do Porto do Sabor, é uma barreirinha a mais que você vai colocando nas costas, né, para o franqueado. E para a gente também, obviamente, até para dar o suporte e tal, etc. Mas, por exemplo, Búzios. Não dá para Búzios, no nosso entendimento, né, a gente abrir num ponto mais ou menos. Certo. Porque Búzios não vai ter 2 Porto do Sabor em Búzios. Então, lá tem que ser um ponto bom, né? Que vá faturar, no mínimo, a média da rede. Então, a gente já deixou de entrar em Búzios por conta de pontos médios que, se fosse no Rio, seriam aprovados. Né? Então, também tem isso. Você não pode abrir um ponto... Não pode, não. Você não deve abrir um ponto médio num local onde você não vai ter outro Porto do Sabor. Senão, você vai ficar ali tirando daquele lugar ali só aquele resultado de royalties para a franqueadora que vive disso, só disso, não é uma estratégia tão boa. Legal. Você comentou também que participou aí da abertura de mais ou menos 300 lojas. 300. Então vamos lá, fazer um número redondo. Então, a partir dessas 300 é seu espaço amostral ali do que você viu de perfil de franqueado. Certo. E através disso você criou esse método de validação do franqueado, Certo. que, pelo que eu entendi, tem ali 3, 4 níveis para validar esse cara de alguma forma. Não foi uma criação, né? Eu fui aprendendo nas empresas que eu passei, eu fui aprendendo, né? E hoje eu posso dizer, sim, que o formato que eu adoto é um formato meu, né? Mas foi com um aprendizado aí por onde eu passei. Dentro dessas experiências, isso, né? Esse processo, para você, provavelmente, desses 300, alguém já errou também. Errou, claro. E quais foram os casos, assim, que mais te marcaram, que te fizeram chegar a essa conclusão? Caramba, se eu tivesse feito isso lá atrás, eu teria acertado. Boa. Pô, excelente pergunta. Franquia, cara, é muito duro pro franqueado quando há o insucesso, né? Fica aí a galera falando, não, mas a marca perde uma loja e a marca fica aí toda aí com a imagem da marca. Cara, aí abre uma do lado. Então, a marca não acontece nada. Pasmem, hein, galera? Não acontece nada. Então, assim, qual é o problema? É o franqueado perder o dinheiro dele. Certo. Esse é o problema. Então, assim, quando a gente como a franqueadora tenta fazer a coisa certa, né, e executa não só a parte prévia, quanto também o pós, né, que é a partir da abertura, da inauguração, quando ela faz a parte dela, o que está combinado, e há um fechamento, há um insucesso, óbvio que há a dor, uma dor assim, literal, né, porque você é uma outra pessoa que perdeu o dinheiro, né? Então você minimamente aí humano, você sente também alguma coisa, né?
mesmo que não seja responsável por isso. Certo. Né? Mas, quando você não toma, né? Aí não é questão de tomar cuidado, não. É quando você não faz o combinado, que o combinado, conforme a gente está falando aqui, podem ser vários combinados, vários tipos de combinado. Quando você não faz o seu combinado, e aí há um insucesso, poxa, aí você participou diretamente desse insucesso. Correto. E aí você tem que ser solidário. Né? E aí o contrato de franquia é um contrato duro, né? Um contrato padrão, mas é duro. Então é um contrato que tem multas, tem muitas coisas que, se a franqueadora participou daquele insucesso, é importante que ela reveja certas questões, né, do contrato, tentar amenizar um pouco aquela dor, aquele sofrimento e aquele prejuízo, né? Porque acaba que o franqueado ele se envolve, né, emocionalmente e financeiramente. E tem a dor financeira e a dor emocional. Então, quando há casos assim de insucessos muito graves, onde o franqueado perde tudo, vende apartamento e briga com o filho, se separa por causa... Já aconteceu isso. Caramba. Nessas 300 inaugurações aí, já aconteceu de tudo. Já aconteceu de franqueados chegarem ao ponto de ficarem doentes, né? Franqueados que se separaram, franqueados brigaram com os sócios, amigos desde a infância. Então, assim, tem muito problema que o insucesso pode causar para o franqueado, muito além do prejuízo financeiro. Por isso que, na entrada, você tem que tratar cada vez mais essa parte desse alinhamento de expectativa, não para você se resguardar, né? Você franqueador, ó, te falei, não é para isso. Né? É para que a outra pessoa, que o candidato, não se torne franqueado se ele não conseguir lidar com aquilo que a franqueadora está falando. Certo. Inclusive com o insucesso. Então, o franqueado ele tem que saber que, caramba, eu posso pegar, né, no caso do Porto Sabor, 350 mil e tal, tirar da nuvem, está rendendo lá 1% lá na nuvem, né, R$3.500. Eu vou transformar isso colocando no Porto do Sabor em 12, 15 mil reais. Poxa, caraca, muito bacana e tal. Para uns é muito, para outros, caramba, uma porcaria. Então também tem isso, né? É subjetivo a análise do resultado financeiro. Mas, fazendo a conta de rentabilidade em relação ao teu capital investido, é 3, 4% de rentabilidade. Ou seja, é um super investimento que envolve risco, que envolve tudo, e principalmente o risco de fechar e você perder tudo. Então, essa conversa tem que ter para o franquear, para o candidato, ter mais medo ainda de abrir uma loja, né? De abrir um negócio. Só que no food, você minimiza o risco. Então, se você for escolher uma franquia e escolher o segmento de alimentação, é aquele negócio, né? É o último a entrar na crise, o primeiro a sair e tal, né? E é verdade. Sim. É verdade, né? Mas você tem mais chance de prosperar. E aí eu não estou falando de ganhar mais dinheiro, né? Porque o prosperar é a conta que você fez na entrada, ela acontecer, né? Você ter o payback em X tempo, você ter uma lucratividade de X%, isso aí é prosperar. Não quer dizer que aquilo ali é muito ou é pouco dinheiro. Porque tem outros negócios que dão muito mais dinheiro do que food. Né? Serviço você não tem uma tabela. Né? Eu vendo meu açaí de 330, meu açaí que é considerado aí um dos melhores açaís, né, do Rio, eu vendo ele por R$17,90. É um açaí de 330 e a gente dá um morrinho. Né? 330 acaba virando 350, 360 ml. R$17,90. Eu não consigo aumentar. Eu não posso vender mais caro do que isso. Então a gente tem 2 alinhamentos de preço que a gente não aumenta esse produto.
Só que o dentista, o esteticista, Não tem. dependendo da qualidade ali do serviço dele, ou da onde ele tá, ele pode cobrar, um cobra 100, outro cobra 1.000, para fazer a mesma coisa. Fazer a mesma coisa, não. Para executar o mesmo serviço, né? Óbvio que provavelmente um executa de um jeito, outro executa de outro jeito. Seja por tecnologia, exato, o que for. Exato. Então, mais a alimentação, ela te dá um pouco mais de segurança. Legal. Né? Para você conseguir ter esse tempo e prosperar e ter o payback. Muito legal. Sim, na minha visão, né, do mercado food, a grande vantagem dele é que hoje, amanhã, depois, até o dia que a gente morrer, a gente vai estar consumindo comida de alguma forma. Exato. Porque não tem outra possibilidade. Exato. Então, tende a ser um mercado mais perene, que as marcas, mesmo que tenham marcas entrando, saindo, sumindo do negócio, eu admiro negócios como Porto do Sabor que estão aí há 27 anos no mercado. Legal. Obrigado. Então, mostra que ao longo do tempo se provou um bom negócio. Sim. Então, indo nessa vertente, se o Daniel não tivesse no Porto do Sabor e falasse assim, tendo a sua experiência, vou abrir uma franquia. Quais seriam os pontos que você analisaria e falaria, não, esses pontos aqui eu valido e iria para esse negócio? Legal. Boa pergunta. Com a experiência que eu tenho, né, eu sei que às vezes é difícil da galera entender, mas eu também falo isso nas minhas reuniões, né? A última coisa que eu veria é o resultado final de dinheiro que a marca me apresenta, né? Então, isso não seria uma variável decisiva, né, para eu escolher a determinada marca. Qual a principal variável, na minha opinião? Ter os donos da marca trabalhando. Para mim, essa é a principal variável, né? Então, se eu fosse escolher uma franquia hoje, dentro do food, se eu fosse escolher uma franquia, seria dentro do food. E eu escolheria uma franquia, obviamente, com outros requisitos, mas com o principal requisito. Poxa, deixa eu entender como é que é o organograma, com quem eu falo como franqueado dessa marca. Certo. Eu tenho acesso a quem? O fundador trabalha, ou o dono trabalha, né? Como funciona? Né? Essas seriam as minhas perguntas nas minhas reuniões. E aí a galera não faz esse tipo de pergunta. A galera faz pergunta, como é que é o faturamento, não sei o que lá. São as coisas que são o beabá de franquia. Aí eu falo, galera, isso aí tudo vai acontecer, é normal, isso aí é básico. Mas, inclusive, a lei de franquia nova pediu para incluir lá dentro da COF, né, o contrato social da franqueadora, com o nome, CPF dos sócios e tal, para você saber quem são, né, os donos, né? Se eles não trabalham, que pelo menos você saiba quem eles são, né? Que o candidato sabe quem ele é, quem eles são. Então, assim, a primeira coisa que eu faria era isso. Entender, poxa, essa franquia aqui, dentro do food, essa franquia aqui, poxa, é uma franquia que eu vejo, né, ou na rede social, ou através dos próprios franqueados, que a gente tem que interagir com os franqueados daquela marca antes de tomar a decisão. Não, o dono participa. O dono ele participa, tem o outro dono que é diretor, tem a dona que é não sei o quê, tem a dona que é... Então, assim, eles participam sim, eles estão lá presentes na operação e tal, legal, show, esse é um ponto. Depois vem as variáveis que são os filtros, né? Pô, como é que é avaliado pela ABF? Tem selo de excelência? Tem estrelas da pequenas empresas, grandes negócios? Como que os franqueados avaliam, né? E aí é uma outra coisa que eu falo na reunião lá e ninguém faz. Quando eles, dentro das etapas, uma das etapas, ele recebe a circular de oferta de franquia, o candidato. E aí eu falo, você tem que falar com os franqueados, não sei o que lá, blá. E aí você tem que fazer as perguntas que você quiser, beleza, show, mas uma você não pode deixar nunca de fazer, que é, você abriria outra? Se você tivesse dinheiro hoje, você abriria outra? Essa é a pergunta. Se o franqueado falar, pô, não, mesmo com dinheiro, eu não abriria outra. Aí você tem que perguntar, por quê?
Ah, não, porque eu tô numa outra vibe, eu agora com dinheiro eu vou, pô, morar nos Estados Unidos, vou morar em Portugal, vou morar sei lá onde. Então é por isso, não é porque Não é bom. não é bom e tal. Isso. Ou então, e aí perguntar para outro, né? Por quê? Não, porque, cara, eu acho que o retorno é pouco, é pequeno, e aí eu prefiro investir em imóvel, sei lá, enfim, prefiro deixar meu dinheiro parado, não sei o que lá. Pra galera que disser não, tem que fazer essa. Tem que ir aprofundando nessa resposta. Mas se você nem fizer, se você não fizer essa pergunta, você sai de um bate-papo com um franqueado, daquela marca que você está querendo ser franqueado, e você não pergunta se ele abriria outra. Né? Então, 100% dos meus franqueados que entraram comigo desde outubro de 2022 no Porto Sabor, 100% deles, nenhum fez essa pergunta para o franqueado que ele conversou. Caramba. Não fez, mesmo eu falando. Então você imagina quem nem fala para o cara perguntar isso. Entendeu? Então Mas é isso, assim, eu acho que a minha trajetória para escolher a marca seria assim. Maneiro. Pra gente chegar aí num final, me conta suas expectativas do mercado food e deixa uma mensagem final pra galera que esteja querendo empreender. Legal. Ou abrir uma franquia. Legal. Bom, eu acho que, de novo, né, assim, o food é um mercado que tem menos risco, né, seja no sistema de franquia, seja fora. Acho que a gente do food finalmente saiu da pandemia em 2023, né? Apesar da gente a gente food, né, ter sobrevivido assim heroicamente, né, através do delivery principalmente, né, durante a pandemia, mas ainda teve um rescaldo, na minha opinião, aí até 2022, ainda teve um rescaldo de pandemia, né? Muitas lojas de shopping center sofreram muito, então esse rescaldo se estendeu aí até o final de 2022, mas 23 os números, né, já cresceram, né? Então tem muitas marcas aí que anunciaram, né, que 2023 já foi melhor que 2019, ou atingiu números de 2019. No nosso caso, a gente atingiu, claro, mas também por conta de crescimento, de aumento de preços, etc. Né? Então você acaba também aumentando o faturamento. E a projeção, né, para o mercado de food assim, dentro do sistema de franquia, ele é sempre muito bom. Né? Quando a ABF ela divulga os números por segmentação, né, a alimentação está lá na frente, ela briga com serviço forte. Né? Então, assim, a alimentação cresce. Tanto comparando a base, né, contra a base, ano menos um e tal, quanto com o crescimento das redes de alimentação. Né? Então, acho que a gente está num bom momento, né, para investir, tanto que está tendo aí mais eventos ainda. Hoje, né, a gente está no Rio, está tendo eventos importantes de inovação, né? E a gente agora tem uma captação lá de franquias dentro desse evento, né? Então é bacana, assim. No Rio Innovation? No Rio Innovation. Então a gente está lá com o Porto do Sabor. Quem quiser tomar um açaí, comer uma salada, tá? Tem lá o Porto do Sabor lá para você. Mas é um mercado de food que, na minha visão, ele é próspero. Aí tem muita. Aí a parte do copo meio vazio vê as margens mais apertadas, né? Porque algumas coisas estão fora de controle, né? Como os commodities, né? A gente acaba ficando sem controle sobre isso e aí aperta um pouquinho a margem. Mas se o seu modelo de negócio for um modelo de negócio com uma ampla capacidade de se desviar, né, dessas variáveis externas assim que a gente não tem controle, né, você está indo num caminho bacana e não tenho dúvida que 2024 vai ser melhor do que 2023 para quase todas as marcas que trabalham legal. Né? Então, muito maneiro. E um recado assim final, empreendam, assim, né? Tem crédito na praça, dinheiro
não é o problema para empreender. O problema para você empreender é você ter coragem. Caramba. Esse é o grande ponto. Você precisa ter coragem para empreender. E coragem você vai ganhando a partir de confiança, né? Você vai gerando confiança, a pessoa... Você vai saltar de um penhasco lá. Aí tem uma pessoa que já saltou 1000 vezes. Aí o cara fala, pô, não, cara, pode ir, pula aqui, ó. Se você fizer assim, se você assado, não vai acontecer nada. Pode pular daqui e tal, vai indo. Aí você vai ganhando confiança. Uma hora você pula, outros não vão pular. Então, para você empreender, não é grana, é coragem. Maneiro, muito maneiro. Foi um prazer, Daniel. O prazer foi todo meu. Espero que você tenha gostado. Foi ótimo. Obrigado pela oportunidade aí, pelo convite. Valeu, pessoal. Valeu, Esse um foi o abraço. episódio 61.